Olá, paz do Senhor, bom dia. Estamos aqui em outubro, primeiro dia desse mês, um ciclo reiniciado algumas horas atrás, e a gente está aqui nessa live para liberar a palavra que vai nos nortear ao longo desse mês de outubro. Essa é a missão Outubro. Todos nós sabemos que os anos começaram a ser contados a partir do nascimento de Cristo, dividindo a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. O que poucos sabem é como e quando se tomou essa decisão. Por volta dos anos 600 depois de Cristo, no século VI, cogitou-se considerar a data do nascimento de Cristo como o ano zero. O sistema estabelecido pelo monge Dionísio foi adotado muito lentamente. Pode-se dizer que só se difundiu realmente esse novo calendário no século IX depois de Cristo. Independentemente de como e quando, o nascimento de Jesus, o Deus em carne, dividiu a história da humanidade, a minha e a tua. Jesus ressignificou a história, e esse é um sinal que reafirma a verdade de que ele é o único capaz de transformar a história da humanidade. Outubro, ressignificando a história. A gente pode mudar o passado? Não. Jesus ressignifica a nossa história, fazendo com que os efeitos das nossas atitudes do passado sejam compreendidos e vividos com o filtro de Deus, com o filtro divino. E o apóstolo Paulo faz um alerta à igreja de Éfeso e a nós também. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 15 e 16, versos 15 e 16, dizendo assim: Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Dizendo isso, ele está dizendo o seguinte: vocês reconstroem a história de vocês. Vocês podem construir a história de vocês hoje, agindo como os sábios. Porque nós temos o acesso a toda a sabedoria através do Espírito Santo de Deus. Porque nós temos acesso a toda a verdade através de Jesus Cristo. Porque nós temos acesso aos mistérios eternos através do Eterno, através do Deus Pai. Então nós temos essa oportunidade de viver o hoje não como os ignorantes, não como aqueles que não sabem, não conhecem, não têm intimidade com Deus, mas como os sábios, aqueles que têm vida com Deus, têm intimidade, compartilham a sua vida com o Eterno e têm os mistérios do Eterno compartilhado consigo. Assim a gente pode ressignificar a nossa história. O passado já foi, mas a partir é o hoje, é no hoje que a gente vai construir, ressignificar a nossa história em Jesus. Em Cristo, ressignificamos nosso presente e construímos uma nova história em Deus, deixando um legado que glorifique o seu nome. Jesus ressignificou a história da mulher samaritana na beira daquele poço. Ele ressignificou a história daquela mulher que estava prestes a ser, da mulher adúltera, né? Que estava prestes a ser apedrejada. E ele ressignificou a história de várias outras pessoas. Na palavra de Deus a gente vê isso. Nós, enquanto seres humanos limitados em tempo e espaço, a gente precisa ter a palavra de Deus como alimento constante. O outro texto base para esse mês de outubro que a gente tem está na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 8, que diz assim: Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos
como um dia. Porque Deus habita na eternidade. Ele não vive nessa contagem de tempo desesperada e ansiosa que a gente tem. Então, para Ele, o passado, o presente e o futuro não importam, desde que a gente esteja à sua disposição, nos braços dele, para que Ele cuide e direcione. O Eterno ressignifica a nossa história em Cristo, nos levando a habitar hoje na eternidade com Ele, nesse tempo atemporal, no Kairos dele, no tempo oportuno. O tempo oportuno, o Kairos de Deus é hoje, é agora. Essa é a oportunidade que você tem de reescrever a sua história, de permitir que Jesus Cristo ressignifique a sua história, dê significado novo aos teus dias. E esse mês de outubro a gente vai falar muito sobre isso. O Eterno, através de Jesus, Ele vai dar essa oportunidade para que a gente viva na eternidade hoje com Ele, sem preocupações com o futuro, vivendo com fé no presente e olhando para o passado, felizes em saber que Ele nunca nos deixou sozinhos. Esse é o Deus a quem eu sirvo. Ao Deus que trabalha no passado, no presente e no futuro. No passado como? Mudando o passado? Não tem como mudar o passado. Mas Ele faz a gente enxergar o passado diferente. No presente, Ele pode atuar, Ele atua nos enchendo de fé, na certeza que no futuro Ele vai continuar cuidando de nós. Então, nesse mês de outubro, eu quero te convidar a viver essa palavra, a permitir que Jesus Cristo te encontre ressignificando a história, a minha e a tua, em nome de Jesus. Amém? Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade nova, por esse ciclo novo que se inicia hoje, nesse mês de outubro, e por essa palavra que o Senhor plantou no meu coração há tanto tempo atrás, para viver nesse tempo, para que esse tempo fosse o teu Kairos, para que esse tempo fosse o tempo oportuno para viver essa palavra. Que o Senhor possa me ensinar e que eu possa compartilhar com os nossos irmãos, com os meus irmãos, com os teus filhos, com aqueles que não te conhecem, para que, assim como Paulo disse aos Efésios, que a gente possa agir com sabedoria, agir como aqueles que te conhecem, agir como aqueles que ouvem os teus mistérios, agir como aqueles com quem são compartilhados os teus segredos, e não como ignorantes, e não como aqueles que nunca ouviram falar em ti, nunca tiveram experiências contigo, porque eu já tive muitas experiências contigo, nós já tivemos experiências contigo, nós já provamos a tua boa mão sobre nós, então vamos agir conforme. No presente, para reconstruir, ressignificar a nossa história em Jesus Cristo, para a tua honra e para a tua glória. Eis-me aqui, eu coloco à tua disposição a minha vida, a vida da minha família, a nossa casa, esse teto que o Senhor preparou para nós nesse tempo, para que o Senhor estabeleça o teu reino em nós e através de nós, para que a tua luz brilhe em nós e através de nós, que todo olho veja a tua boa mão sobre nós e que nós sejamos testemunhos vivos da tua atuação, do teu poder, da tua misericórdia, da tua graça na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Um beijo, Rena. Deus te abençoe. Um outubro abençoado para você. Outubro ressignificando a história. Deus te abençoe.